10 mandamentos. E para isso eu peço aos irmãos que peguem as suas Bíblias e abram no texto de Êxodo capítulo 20. E nós vamos estar lendo estes versos, do verso 1 ao verso 21. Enquanto os irmãos procuram, eu fiz essa pergunta semana passada, repito esta semana. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele está em cima do monte, embaixo do monte? Segundo, aonde estava Moisés quando ele recebeu os 10 mandamentos? Quando Deus falou os 10 mandamentos para ele? Em cima ou embaixo? O verso 25, que é o verso anterior ao primeiro do capítulo 20, que está no capítulo 19, nos dá a pista, ou nos dá a resposta. Ele desce do monte. Então, Deus vai falar agora no capítulo 20, e Moisés está onde? Embaixo com o povo. Ele desce ao povo. E Deus vai falar o que nós vamos ler agora, com Moisés no meio do povo. Ele não está falando somente a Moisés, mas Deus está falando e todo o povo está ouvindo. Então eu peço aos irmãos que coloquem em pé, aqueles que podem, em reverência à palavra de Deus, e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, mas nós temos no projetor também, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Oremos. Pai, obrigado pela leitura. Aplique a mesma
nas nossas vidas. E que a tua palavra, Pai, brilhe mais e mais em nosso ser. E que todas as palavras que forem ditas possam ser compreendidas. Que toda a honra e toda a glória venha a ser dada a Ti. Por isso nós oramos e pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar? Como eu disse aos irmãos no início, semana passada nós iniciamos a série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Deus está falando ao povo. Deus está dizendo ao povo o que Ele espera do povo. Deus dá uma mensagem de 10 mandamentos a eles. Deus mostra a eles aquilo que Deus tem como lei ao seu povo. E nós falamos semana passada sobre o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus, Ele não gosta de ser o segundo. Ou Ele é o primeiro, ou não é mais nada em nossas vidas. E nós falamos sobre isso. Falamos também sobre o segundo mandamento. E se você é como eu, você faz uma bolinha, na frente dos versinhos ali, para que saiba quais são os mandamentos. E o segundo mandamento é o versículo 4, 5 e 6, que fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. E nós mostramos e falamos que Deus não suporta, Deus não tolera que o ser humano faça imagem de escultura, representando coisas que estão no céu, ou representando coisas que estão na terra, ou representando coisas que estão debaixo da terra. E eu mencionei para os irmãos que muitas vezes nós vemos imagens de algumas coisas em brincos, em colares, em pulseiras, que parece tão insignificante que nós achamos: pastor, não tem nada a ver, mas que nós estamos transgredindo esse mandamento de Deus. Eu mencionei para os irmãos: se Deus fala para nós não fazermos imagem de nada que há em semelhança na terra, será que Ele ficaria contente se nós fizéssemos uma imagem dEle e ficássemos aos pés da imagem? Ele diz que não, está aqui o texto. Será que Ele ficaria contente se nós fizéssemos uma imagem de uma cruz e se prostrassem diante dela? A resposta aqui é não. E nós abordamos sobre isso, mas hoje nós chegamos no terceiro mandamento. Só que antes de falarmos do terceiro e quarto mandamento, nós precisamos lembrar que os mandamentos foram entregues para quem? Para o povo de Israel. Nós falamos isso semana passada. Nós fazemos parte de uma dispensação, de uma época chamada graça, ou a época da igreja. Nós não seguimos, nós não vivemos mais o Velho Testamento. Nós vamos falar sobre isso hoje. Jesus cumpriu a lei para que nós pudéssemos viver na graça. E a lei foi dada com um único propósito: para provar às pessoas que elas são incapazes de não cair em um só ponto. É a prova: nós vamos pecar. Está aqui a prova, ninguém consegue. E nós falamos um pouco sobre semana passada. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, Deus manda cumprir os 10 mandamentos ao povo de Israel. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus abre então esta visão sobre os 10 mandamentos. E Tiago, ele escreve algo especial. Ele mostra que nós somos incapazes também de cumprir os mandamentos. Olha Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, os mandamentos, e tropeçar em um só ponto, num ponto, tornou-se culpado de quê? De todos. De todos. Então, quando nós olhamos para os 3 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus nos dá, no livro de Êxodo, falando ao povo, e depois entrega as tábuas para Moisés no monte,
Nós encontramos que os 3 primeiros mandamentos falam a nós sobre o caráter da pessoa de Deus. O caráter da pessoa de Deus. Já os demais mandamentos, 7 mandamentos seguintes, vão nos mostrar como deve ser a nossa sujeição à pessoa de Deus. Já fala diretamente ao homem. Lembre-se, o povo de Israel estava ouvindo a voz de Deus que estava saindo do monte, o monte fumegava, estava tomado em fumaça, em nuvens. Quando ele termina de entregar os 10 mandamentos, o povo está trêmulo, com medo, e ele diz para Moisés: Moisés, fale tu com Deus, e nós te ouviremos, mas não fale Deus conosco, porque ouvir a voz de Deus dá medo. O povo estava com medo de Deus, mas Deus estava se mostrando ao povo desde o Egito. Quando eles saíram, Deus provou os livrando, e Deus também tem provado até o capítulo 20, se você conhece a história, dando a eles o de comer, o maná e as codornizes. Não faltou comida. Deus protege, Deus cuida, Deus supre. Nós vemos isso ao povo, Deus está falando aqui. Certa vez, um professor chegou e disse: Pastor Everton, vocês cristãos acreditam que Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse? E esse professor era modernista. Ele disse: você sabia que isto é uma mentira? Eu disse: mentira? Sim, foi provado cientificamente. E já notaram que os modernistas gostam da expressão foi provado cientificamente? Pega uma revista desses cientificamente provados, vocês verão que uma semana pode-se comer ovo, na outra semana não pode comer ovo, porque agora o ovo faz mal para a saúde. Uma semana pode, uma semana não pode, uma semana pode, não pode. Você sempre escuta que cientificamente algumas coisas são boas, outras não. Mas bem, ele falou: Pastor Everton, é mentira? Eu disse: mentira? Como assim? Ele disse: foi provado que naquela região onde o povo de Israel chegou, diante do Mar Vermelho, em determinadas épocas do ano, o povo consegue entrar no mar com água pela canela. Eu disse: glória a Deus, como Deus é grande. Ele disse: como assim? Deus é grande? A Bíblia está mentindo? Eu falei assim: não, isso é melhor do que o que a Bíblia diz. E ele perguntou: como assim? Eu disse: claro que é melhor. A Bíblia diz que Deus abriu o mar para que o povo passasse, e depois Deus fechou o mar e afogou todo o exército egípcio. Se você está dizendo que eles passaram com água pela canela e foram para o outro lado, todo o exército egípcio se afogou, sabe com o quê? Com água pela canela. Nem criança se afoga com água pela canela. Os cavalos morreram com água pela canela. Os carros de Faraó todos se desmancharam com água pela canela. Ah, Deus é grande. Irmãos, amigos, o que é isto? Pessoas têm tentado abalar a nossa fé com falsas verdades, com falsas mentiras. Essa estratégia não é nova. Lá no jardim do Éden, a serpente chegou para Eva e disse o quê? Boba, isso é mentira, come desse fruto. Deus sabe que se você comer, você vai ser igualzinho a Ele. O mundo, Satanás, eles têm tentado sempre distorcer as verdades de Deus. De Deus. Então, qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomará o nome de Deus em vão.
Deus está dando os seus mandamentos para um povo que o conhecia. Deus não está dando os 10 mandamentos para um povo que não sabia quem era Deus. A nação de Israel estava interligada a Deus, desde o seu chamado, Gênesis 12. Está no DNA de Israel quem é Deus. Então ele sabe muito bem quem é Deus. Ele sabia muito bem o que Deus faz e é capaz de fazer. E a esta nação que Deus está dizendo: não tomarás o nome de Deus em vão. Então você deve pensar como eu: o que nós encontramos, pastor, no nome de Deus? O que nós encontramos no nome de Deus? Deus já havia se apresentado ao povo de Israel. Nós lemos o verso 1, 2 e 3, nós vimos que Deus falou que Ele era o Deus que tinha tirado o povo de Israel da servidão e do Egito. Eles estavam escutando a voz de Deus que estava no monte, Deus estava presente, o Deus que livrou eles. E Deus vai ensinar algo maravilhoso a eles, ao povo de Israel, que no nome de Deus há poder. E Jeremias vai nos dizer isto, Jeremias 10, 6: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome, em quê? Em poder. O nome de Deus tem poder. E ao estudarmos a Bíblia, nós ligamos a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho. E quando nós ligamos isto, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele e o Pai são um, em João 10, 30, nós conseguimos fazer ligações no nome de Jesus Cristo também. Então todo o poder que está ligado ao nome do Pai, está ligado ao nome de Jesus Cristo. Isso nós vemos na Bíblia. Em nome de Jesus, os demônios foram expulsos. Olha Atos 16, 18. E isto fez ela por muitos dias, aquela jovem que estava possessa em Filipos. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, o que aconteceu? Saiu. Em nome de Jesus Cristo, doentes foram sarados. Atos 3, 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Parece que os crentes daqueles dias não eram diferentes dos crentes dos nossos dias, irmão Marcelo. Abra sua carteira, tem muito dinheiro aí dentro? Ih, pastor, está quase tendo um buraco aqui. Pedro e João estavam do mesmo jeito, não se preocupe. Não tenho ouro e nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O que ele fala? Levanta-te e anda. Em nome de Jesus ele foi curado. Também é em nome de Jesus que as nossas orações chegam aonde? Na presença de Deus. Efésios 5 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E como é que nós terminamos a nossa oração? E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando nós nos reunimos em nome de Jesus que Ele se faz presente. Olha Mateus 18, 20: porque onde estiverem 2 ou 3, nós somos mais do que 2, nós somos mais do que 3, então estamos reunidos em nome dEle. Aí estou no meio deles. O nome de Jesus, o nome de Deus, há poder. Lembre-se disto agora. Por o nome de Deus, por o nome de Jesus Cristo estar ligado ao poder, Deus está dizendo:
não usem o meu nome em vão. Segundo, o que é tomar o nome de Deus em vão? Sabemos por que não devemos usar o nome de Deus em vão, porque tem poder no nome dele. Mas o que é tomar o nome de Deus em vão? Provérbios 30, verso 9 nos diz: para que porventura estando farto não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é somente colocar o nome de Deus em expressões como muitos fazem de susto, ou colocando o nome de Deus ou de outras pessoas em adoração a Deus, mas é praticar algo que venha demonstrar que nós cristãos não estamos agindo e honrando a Deus da maneira certa. Salomão, ele usou o exemplo da fartura e da pobreza, aqui no capítulo 30, aonde a pessoa que tem as suas necessidades supridas, nós encontramos nestas pessoas a falta de tempo para Deus. Quando nós temos as nossas necessidades supridas, muitas vezes falta tempo para Deus. Ou quando as nossas necessidades estão em faltas: pastor, o senhor não sabe, lá em casa não tem mais água, lá em casa não tem mais luz, lá em casa já cortou tudo, pastor. Quando as nossas necessidades estão em faltas, também esquecemos de Deus. Por isso que Davi vai falar que o Senhor não nos dê nem a riqueza, o homem mais rico do mundo, e nem a pobreza. Para quê? Para que eu não me esqueça de ti. Nem riqueza e nem pobreza. Porque são estas duas situações que fazem o homem usar o nome de Deus em vão. Como o homem pode usar na pobreza o nome de Deus em vão? Roubando. Mas é para comer? Não. Certa vez um crente me disse: pastor, eu não entendo porque as coisas para mim não estão dando certas, porque as coisas para mim só parecem estar dando erradas. Eu disse a ele: você tem tomado o nome de Deus em vão? Ele respondeu assim: como assim, pastor, tomado o nome de Deus em vão? Eu disse para ele: você deve algo a alguém? Você está dando um mau testemunho para alguém? Eu li para ele Romanos 13:8, que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Muitas pessoas pensam que tomar o nome de Deus em vão é pronunciar o nome dele indevidamente. E se não tomarem o nome de Deus em vão, aplicando indevidamente, não estarão tomando o nome de Deus em vão. O que poucos sabem é que viver uma vida ímpia, impura, suja, em pecado, sendo cristão, também é tomar o nome de Deus em vão. E Deus está dizendo: cuidado, para que a sua maneira de viver não venha tomar o meu nome em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é quando você se assusta: e usa o nome de Deus em vão também. Agora, qual é a consequência de tomar o nome de Deus em vão? Paulo, em Romanos, ele fala que o nome de Deus ele é blasfemado na boca dos ímpios, dos gentios. E sabe por quê? Por causa dos salvos.
Paulo está dizendo à igreja de Roma que muitos ímpios estão blasfemando de Deus, falando mal de Deus, por causa dos salvos. Como assim, pastor? Olha o texto. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Quando o povo de Deus, grave isto, quando o povo de Deus falha no seu testemunho cristão, ele está dando brechas para que o nome de Deus venha a ser diminuído na boca dos ímpios. Quando o povo de Deus dá brechas em pecados, em infidelidade, em desonestidade, ele dá brechas para que o nome de Deus venha a ser diminuído no meio do povo ímpio do mundo. Hoje em dia, muitas pessoas usam o nome de Deus como um chavão, e pensam que se usarem o nome de Deus como uma chave, e as coisas vão acontecer. Por isso que você escuta muito hoje em dia: em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus está amarrado, em nome de Jesus, ou em nome de Deus eu recebo, em nome de Jesus eu te ordeno, e assim por diante. Pessoas assim pensam que por usarem certas frases, o nome de Deus ou o nome de Jesus, as coisas irão acontecer, como uma chave. Já tentou entrar na sua casa sem chave? Uai, pastor, não tem como. Esses dias o irmão Marcelo perdeu, né? Carteira, chave, um monte de coisa. Teria como? Não tem como. Mas tem pessoas que pensam: não, se usar o nome de Deus, pronto, o negócio vai dar certo. A Bíblia nos conta a história que pessoas queriam fazer isso no começo da igreja, e queriam expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo pregava. E olha só o que o demônio que possuía aquele diz a eles, Atos 19, 15: respondendo porém o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E se você conhece, o que aconteceu com eles? Foram surrados, um bateu e mais do que um, apanharam. Como cristãos, nós não podemos usar o nome de Deus em vão, nós não podemos dar ao mundo oportunidades para que blasfemem o nome de Deus através do nosso mau testemunho. É nossa responsabilidade, através de um bom testemunho, que os gentios glorifiquem a Deus. A igreja, o corpo de Cristo, no início, eles tinham um testemunho tão puro, tão verdadeiro, que os ímpios glorificavam a Deus. Olha Atos capítulo 2, versículo, não está no projetor, Atos capítulo 2, pegue sua Bíblia, abra lá, Atos capítulo 2, versículo 47, louvando a Deus e caindo na glória de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja estava dando um bom testemunho, não estava usando o nome de Deus em vão. Olha Romanos 15, 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão, é um mandamento, e Deus está dizendo isso para o povo de Israel, que conhecia a Deus.
E ele então dá o quarto mandamento. O quarto mandamento. Irmãos, eu estou correndo, eu sei. Mas olha lá. O quarto mandamento é: lembra-se do dia do sábado para o santificar. Quando você se depara diante do quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O que você pensa? Pensa aí. Quando você ouve falar do quarto mandamento, o que você pensa? Sabe o que a maioria das pessoas pensa? E você pode ter pensado nisso? No descanso. Ah, todo trabalhador é digno de descanso, pastor. Você, em vez de pensar nos 6 dias, você pensou no dia da folga. Você não pensou nos 6 dias de trabalho. Você pensou num dia de folga. E você concentrou todas as suas atenções no dia de folga. Só que não é isso que ele começa dizendo, não. Ele está focando no quê? Nos 6 dias de trabalho. 6 dias se devem trabalhar. Olha o verso 9. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. 6 dias você precisa trabalhar. E sabe qual pecado que o homem mais gosta de cometer? Ou um deles? É quebrar esse. Tentar fugir do trabalho. O homem pecador tenta fugir do trabalho. E muitos dizem: ah, se eu descobrir quem inventou o trabalho. O problema não é quem inventou o trabalho. O trabalho é uma consequência. Se não trabalhar, não come. O cristão, em todas as épocas, olha para o Velho Testamento, José quando chegou no Egito, ele foi honrado por causa do quê? Porque não fugia de trabalho. Davi foi honrado no começo do seu trabalho por Saul, por quê? Porque não fugia de trabalho. O crente, ele é conhecido por não fugir de trabalho. O que tem que fazer? Vamos fazer. A história cristã mostra que os homens de Deus não fogem do trabalho. E quando nós pensamos nisto, nós ligamos o que a Bíblia ensina. Porque para um judeu, gravem isto, para um judeu é inaceitável uma pessoa que possui uma das mãos ou dos pés pedir esmola. É inaceitável pedir esmola para um judeu se você tem os 2 pés, as 2 mãos. Davi mesmo nos diz, Salmo 37, verso 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente mendigar o pão. Eu nunca vi um homem, uma mulher que cumprem este mandamento, bater de porta em porta, mendigando o pão. Eu vi pedindo serviço, mas mendigar, tem um leitinho, tem um pãozinho, tem um prato de comida? O justo não mendiga o pão. Para um judeu é inaceitável. Você sabia que Davi, ele morreu, e até a sua morte, claro que você sabe que Davi morreu, né? Mas Davi trabalhou até a morte. Você sabia que Abraão, ele trabalhou até a morte? Você sabia que Pedro trabalhou até a morte? Você sabia que Paulo trabalhou até morrer? Biblicamente, a aposentadoria não é algo bom, porque a única vez que a Bíblia nos dá algo sobre aposentadoria, Deus chama este homem que pensou na aposentadoria de quê? De louco.
Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco. Ele encheu o celeiro, ele ia poder folgar agora, não precisava trabalhar, aposentou. Louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para ela? E para quem será? Lembre-se do que Deus disse ao homem, Gênesis 3, verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Não é do suor do teu rosto comerá teu pão, até que te aposente, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Eu não estou falando que o ser humano não deve contribuir para o INSS ou para alguma previdência pública ou privada. Não é isto. Você deve fazer isto, porque senão amanhã na velhice você vai ser um peso na vida dos seus filhos. Você tem que contribuir. O que eu estou dizendo e o que a Bíblia está ensinando é que é o trabalho humano que dignifica o ser humano. É o trabalho que provê o quê? O pão nosso de cada dia. É honroso trabalhar. É honroso. Eu sei que alguns irmãos na aposentadoria já não trabalham mais como trabalhavam e não precisam, mas não estão parados com as pernas cruzadas para cima, só dando ordem. Estão ativos. Segundo, o sábado deve ser santificado. Ele disse, verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha o verso 10 e 11. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui nós aprendemos que o sétimo dia ele só era santificado se você cumprisse o seu papel nos 6 primeiros dias. Se você não trabalhasse nos 6 primeiros dias, você não iria santificar o sábado. Você só santificaria o sábado se você trabalhasse 6 dias. Segundo, nós aprendemos aqui que no sábado não se deveria fazer trabalho nenhum. Nenhum trabalho podia ser feito. Terceiro, Deus abençoou o sétimo dia na criação, porque Ele trabalhou no primeiro, trabalhou no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo Ele o santificou. Só se santifica o sétimo dia se você trabalhar os 6 dias. Agora Jesus nos diz algo muito importante. Marcos capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Qual que é mais importante? O sábado ou o homem? Jesus disse: o homem. O homem é mais importante. Há muitas empresas hoje em dia que elas trabalham em 3 turnos. Não param. É de manhã, tarde e noite. Irmão Emerson trabalha numa empresa que é 3 turnos, não é, irmão Emerson? O Otton também trabalha numa empresa que é 3 turnos. Não para. O Bento também é uma empresa de 3 turnos. Não para, ele está lá trabalhando o tempo todo. Não param. É o tempo todo ligado a empresa, não desliga. Entra pessoas, sai pessoas, entra pessoas, sai pessoas. De domingo a domingo. E tudo isso, hoje em dia acontece por causa do quê? Do homem. Para que haja serviço, para que haja mantimento, para que haja produção. É a favor do nosso capitalismo. Agora, os órgãos públicos, eles não funcionam todos os dias.
Os órgãos públicos funcionam limitadamente. Não funcionam nos finais de semanas. Por causa do quê? Por causa do homem. O que nós aprendemos é que o sábado foi dado ao homem, porque ele precisa de uma coisa chamada descanso. Deus não criou uma máquina, Deus criou o ser humano. E a lição que nós aprendemos é que o descanso deve ser dado a todos nós. E no descanso, nós precisamos santificar o dia do descanso a quem? A Deus. A Deus. E por fim, e o domingo? Para a igreja, para os nossos dias, o domingo é o dia do Senhor. É de suma importância a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, amados, não pensem em placa de igreja, porque não é placa de igreja que salva ninguém, não. Quem salva a pessoa é Jesus Cristo. Ah, eu pertenço à igreja A, ou B, ou C. Não é isso que salva, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então não é placa de igreja que salva. Não é placa de igreja que faz você pertencer à noiva de Cristo, a igreja. É ser salvo. A esse grupo que pertence a Cristo, a igreja, é de suma importância saber que o sábado foi guardado até Cristo. Mas após Cristo, as igrejas começaram a guardar não mais o sétimo dia, o último. Começaram a guardar o primeiro. E qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Eu vou citar somente 3 motivos que levaram à mudança do sábado para o domingo. O primeiro motivo que mudou do sábado para o domingo na época da igreja. Qual dia da semana Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Marcos 16, 6 diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol. E olha o versículo 6: ele porém lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Olha para a frase, a parte importante aqui: já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. A igreja adora Deus, o santifica, o primeiro dia da semana, porque é o dia em que Cristo ressuscitou. Segundo, a igreja começou a se reunir no dia da ressurreição, que é o primeiro dia da semana. E lembrando que a igreja começa no primeiro dia da semana. O dia de Pentecostes, ele cai exatamente no primeiro dia da semana. Conte, sábados 7, 7 vezes 7, 49, ok? 49, 7 vezes 7, de sábado a sábado. Qual que é o próximo dia? Primeiro da semana. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Qual é que dia da semana? No domingo, primeiro dia da semana. A igreja começa no primeiro dia da semana. Atos 2:1. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Terceiro motivo: a igreja começou a guardar a prática de ter os cultos no primeiro dia da semana. E era no primeiro dia da semana que a igreja reunia para dar as suas ofertas e os seus dízimos. Olha 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. De todos estes mandamentos que nós vamos ver e que nós já vimos até agora, os 4, foram dados ao povo de Israel no Monte Sinai, não para a igreja. O único que não é repetido no Novo Testamento, para que a igreja observe, é o quarto. Você não encontra o quarto mandamento no Novo Testamento
com uma ordem de observar. Por quê? Porque mais importante é dar o resto ou as primícias? Primícias, o começo ou o resto? A igreja não dá o resto, o sétimo. A igreja dá o que tem de melhor, o primeiro. Qual o dia que você está mais cansado? No último ou no começo? No último. Foram 6 dias, você começa renovado. Nós damos o começo a Cristo. Mas o princípio segue o mesmo. Cabe o homem trabalhar 6 dias. Você continua tendo que trabalhar 6 dias, não mudou nada. Trabalho ainda é digno. Do suor vai comer o seu pão. Esquece o 7º dia ou o primeiro dia. Tem que trabalhar 6 dias. E o dia de folga também não mudou nada. Esse dia precisa ser entregue a quem? A Deus. Ou seja, o primeiro dia precisa ser santificado a Deus. Deus deu este mandamento porque sabia que o ser humano é egoísta. E sabe o que ele iria fazer no dia de folga? Esquecer de Deus. Só pensar nele. E não iria colocar Deus em primeiro. Ele ia gastar o dia todinho nos seus caprichos. E não iria entregar esse dia para Deus. Por isso que ele falou: olha, lembra que um dia precisa ser santificado para mim. Deus falando. Concluindo, a Bíblia nos fala que Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio para fazer o que em relação à lei? Cumpri-la. Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E nós vemos Jesus em sua vida cumprindo toda a lei, para que a lei do pecado fosse subjugada. Aonde? Na cruz do Calvário. Jesus cumpriu toda a lei. Aquilo que nós somos incapazes, aquilo que o povo de Israel foi incapaz, Jesus cumpriu toda a lei. O único. Ninguém mais consegue. Agora, para o crente, para a igreja, o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é quem? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós não guardamos os 10 mandamentos para sermos justificados por eles. Nós observamos os 10 mandamentos para reconhecer que nós somos pecadores e que Cristo cumpriu-os para nos salvar. E nossa responsabilidade é viver praticando tudo o que a palavra de Deus ensina. Agora deixa eu fazer umas perguntas. Você tem tomado o nome de Deus em vão? O que mais nós escutamos é pessoas falando o nome de Deus desnecessariamente, em expressões de susto. Meu! Ou tem poder. Ou usa o nome de Deus ou o nome de Jesus desnecessariamente, constantemente. Agora, o seu testemunho tem tomado o nome de Deus em vão na boca dos ímpios? Segundo, você tem trabalhado para buscar seu pão? Sem trabalhar 6 dias, tem como santificar um dia? O dia do Senhor, no Novo Testamento, é o domingo. E você tem o santificado a Deus? Ou você tem o gasto para os seus caprichos e prazeres? Lembre-se, estes mandamentos foram dados ao povo de Israel, não para a igreja, para que o povo de Israel reconhecesse que o ser humano, ele é pecador.
e reconhecendo os seus erros, os seus pecados, viver uma vida em conserto, em busca de fazer o certo para Deus. Esses dias me perguntaram: pastor, eu peco, isso me incomoda. Eu disse para a pessoa: você sabe a diferença do crente e do incrédulo? O incrédulo peca e a consciência não pesa, não sente problema, ele corre para o pecado. Sabe a diferença do crente? Ele peca também. O problema não está em pecar. O crente e o incrédulo pecam. Só que o crente, ele corre do pecado, não corre pro pecado. E quando o crente peca, o que acontece? Não sai da cabeça, fica ali batendo. Essa é a diferença. A lei foi dada para Israel para isto, para ficar ali como uma coisa cutucando o tempo todo. Não se esqueçam, vocês são pecadores. Agora Deus disse, Jeremias 29:13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Você está buscando a Deus de todo o seu coração? Não se esqueça, Deus não é um Deus de migalhas, de sobras. Ele quer todo o seu coração. Lembre-se, Deus, Ele não aceita esmolas. Se você quer encontrar Deus, Jeremias deu o recado, você precisa buscar de que maneira? De todo o seu coração, não com as sobras.